Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani, hoje de número 295, no pré-jogo de Guarani e Avaí. É a estreia do Guarani na Série B de 2023. E a gente está cercado de expectativas, né? Porque, primeiro, já faz algum tempo que a gente não vê o Guarani jogar. Segundo, muitas caras novas, muitos fatos novos. E o início aí dessa Série B, onde a gente espera, sonha com o acesso num ano onde tudo leva a crer que é um ano certo, entre aspas, de subir. Primeiro, porque nós não temos os chamados grandes dentro do Guarani, da Série B. Segundo, porque a gente acha que a partir da próxima temporada a gente pode ter a formação da liga, um número menor de rebaixados. Então é o ano certo, o ano indicado para subir. Claro que não é só a gente que faz isso, ou que calcula isso, ou que acha isso. Os outros times também. E tem muita gente se reforçando, tem muita gente se preparando para tentar brigar fortemente para subir. Eu vi alguns guias do brasileiro, alguns especiais do brasileiro da Série B, alguns canais que vão mostrar os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Estão colocando alguns favoritos e tudo mais, e o Guarani não está entre eles. Todo mundo fala do Sport, todo mundo fala do Criciúma, do próprio Ceará, que acabou de descer da Série A. Então esses são os três mais falados, até do Avaí, né, que é o nosso próximo adversário, que tem o Alex como técnico, e eles, os especialistas dizem, as casas de apostas dizem ou põem esses times como os principais favoritos para subir. O Guarani não está nesse bloco, o Guarani está num bloco intermediário, em virtude do fraquíssimo campeonato paulista que o Guarani fez e do histórico que a gente tem tido nos últimos anos. Nada, não é para menos. Afinal, nós também não temos grandes novidades em relação às contratações. Algumas delas agora no final nos agradou muito, como é o caso do Regis, e nós vamos falar disso. Bom, o Guarani, em primeiro lugar, depois da demissão do técnico Moza, depois de algum tempo, depois de muito atraso, depois de muita teimosia, acabou nomeando um novo técnico do Guarani, que é o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti tem alguma experiência de Série B, fez uma boa campanha no Tombense, há uma ou duas campanhas atrás, e tem a favor dele, além da simpatia na entrevista coletiva, de ser um cara de Campinas e ser bugrino. Ter a família bugrina, ter um histórico a favor do Guarani. É um cara que esteve na arquibancada até outro dia. Então isso, num primeiro momento, dá um crédito. Mas ainda teve realmente foi uma entrevista muito feliz, algumas entrevistas que a gente assistiu dele, foi muito feliz. E isso motiva o torcedor, dá alguma esperança de que a gente pode ter uma boa novidade. É uma aposta? Eu acho que sim. Eu acho que do ponto de vista técnico não é muito diferente do que a gente viu tanto com o Daniel Paulista quanto com o Moza, em termos de histórico, em termos de repertório não, mas em termos de história, de currículo. Mas eu acho, a gente tem uma esperança, além de ser o diferente, como disse, é um cara da casa, né? É bugrino e é um novo. Esperamos, então temos um técnico e temos uma expectativa positiva, tá certo? Contratações, a gente teve muitas saídas, são 10 a 11 saídas do time, do elenco que formou o time para o Campeonato Paulista. E foram 9 já confirmações, 9 chegadas, são 9 pessoas que estão chegando. Então, no primeiro momento, queria até comentar que na apresentação, inclusive do Bruno Pivetti, teve um repórter que perguntou se realmente o Guarani está trazendo 12 contratações e foi chacota, né? Não, 12, nem perto disso, nós fizemos 9 e tem mais um para chegar. Então, está para anunciar o 10º jogador, sem contar com o portal de transferência que vai acontecer lá para julho, agosto,
tá certo? Então, para variar, não dá para a gente confiar muito nas informações que vêm do Guarani. Outra coisa, é bom que a gente repercuta isso, né? O ex-presidente do Guarani, hoje ex-presidente, na época das eleições, queria assumir um compromisso de colocar no primeiro jogo 10 mil pessoas. Olha, meu caro, é absurdo. A gente sempre diz aqui, para levar 10 mil pessoas, ou seja, um grande público para ver Avaí, Guarani e Avaí, nós precisamos ter alguns atrativos. E temos. Temos o Regis, que está voltando, por exemplo, que vamos ver se vai jogar, mas o ingresso aumentado, quer dizer, não foi feito nenhum esforço pelo lado da diretoria do Guarani para promover, para garantir ou para buscar esse target de mais de 10 mil pessoas no primeiro jogo. Nada. Então trouxeram o Regis, tem o sócio torcedor, tá certo, mas os preços dos ingressos aumentaram, né, em primeiríssimo lugar, e só isso, né? Outra coisa, atual presidente Marco Renato, o senhor não tem vergonha do filme de anúncio do Regis, não? Aquele negócio do Messi careca, que coisa de mau gosto, hein? Que coisa de mau gosto. Só demonstra o quão fraco é o nosso departamento de marketing, a preparação da nossa diretoria. Hoje, por exemplo, na apresentação do Regis, estava assistindo agora, o cara leva a camisa pro Regis assinar e nem a caneta tem. Você falando, você está pegando no pé dos caras. É muito despreparo, né? É muito despreparo, né? Até nisso, até nos pequenos detalhes. O cara não está preparado para fazer a promoção da camisa assinada. É brincadeira. Então, é um grupo de dirigentes que decepciona muito a gente, no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito a marketing. E sim, não vamos esquecer, temos que parabenizar as negociações que foram feitas tanto com o João Emerson quanto o Richard Rios. Vai ser importante, principalmente para tapar a cagada que fizemos na Copa do Brasil. Mas sim, foram movimentos importantes. Trouxemos o Regis, parabéns, ok. De resto, tem muita expectativa e vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver se a gente vai malhar ou vai parabenizar, tá? Vamos falar de futebol, né? Do ponto de vista técnico, o Guarani tinha 43 atletas, menos os 9 que vieram. Nós estamos falando de 34 atletas aproximadamente. Desses 74, 11 foram embora, né? Considerando 10 a 11, né? Um dos 11 é o Nicolas Careca. Então deixaram do Guarani o goleiro Kozlinski, o Luciano Castan, Lucas Marques, Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Iago, Giovanni Augusto, Bruno Michel, Gênison e o Nicolas Careca, que parece que não saiu, parece que está aí ainda treinando, né? Então vamos por os 10, saíram 10, de 34, 10, ficaram 24, vieram 9, nós temos 33 caras, tá? Já vamos falar de quem veio. Dos que saíram, claro que alguns vão deixar muita saudade. Richard Rios, grande jogador, e Jamerson também um grande jogador. Giovanni Augusto foi importante sim. Mas muita gente me falou, puto, Wellington, precisa fazer logo vídeo para você possa repercutir as afirmações do Giovanni Augusto na chegada no Vitória. Não vou dar moral para ele. Primeiro, porque acho que sim, a gente repõe o Giovanni Augusto acima ainda. O Regis, se voltar jogando o que jogava, o que joga, é melhor que o Giovanni Augusto. Então, nós não vamos sentir saudade, se Deus quiser, né? Segundo, desde que ele chegou, ele tinha cara de quem não queria ficar. Sempre. A gente sempre estava assim, puta, agora ele vai embora, mas não vamos negar, não vamos cuspir no prato que a gente comeu. Ele foi importante em alguns jogos, nunca brilhou o olho do Bugrino, nunca fez o Bugrino achar ele um ídolo, nada disso, nem perto disso, tá certo?
Então, boa sorte, Giovani, no Vitória, e vá com Deus, tá certo? Dos que chegaram, então vamos falar dos que chegaram. São 9 jogadores que chegaram, alguns deles ainda para ser confirmados, mas o goleiro Pegorari, o Valber, que já está treinando, não sei se está com bid ou não, mas é um lateral pela canhoto, né? Diego Porfírio, um lateral esquerdo, vindo do Curitiba. Lucas Araújo, um primeiro volante, dito primeiro volante, que veio do Bahia e que a gente precisava muito, dizem boas coisas dele. Matheus Bueno, que já inicialmente veio do Curitiba, é o segundo volante ou meia, mais segundo volante segundo ele, veio do Gil Vicente. O retorno do Caio Henrique, o meia, proveniente da base do Guarani. O Regis, apresentado hoje, grande ídolo nosso, que a gente está muito feliz, diga-se de passagem, viu, Regis? Seja muito bem-vindo. Você mandou muito bem, apesar do anúncio do filme vexatório que prepararam para você, né? A torcida está muito contente com a sua volta e você mandou muito bem na entrevista. É isso que a gente esperava. A gente esperava, inclusive, que o filme fosse no nível da sua entrevista. Na frente, nós temos, ainda vindo da Portuguesa, o atacante João Vitor, o Lucas Silva, que veio do próprio Avaí. E é isso, e algumas expectativas ainda. Então, das expectativas ou dos boatos, um grande, o que está mais quente de acontecer é o lateral direito, Daniel Guedes, que vem para reforçar uma posição que realmente nós estamos carentes, né? O nosso adversário é o Avaí, tido por alguns como um dos fortes candidatos para subir. É um time ioiô, sobe e desce, sobe e desce. E eu acho que o grande reforço do time do Avaí é o próprio Alex, que é o técnico, que fez a base aqui no São Paulo e agora tem como seu primeiro trabalho o Avaí. É um cara sério, é um cara que tem potencial, não fez um bom campeonato catarinense, foi muito criticado lá, mas trouxe algumas peças, vem reforçando a equipe com algumas peças interessantes. Vamos ver quão preparado está esse Avaí na sexta-feira e acho que seria excelente o Guarani começar com uma vitória, mesmo que magra, né? E aí a gente tem o quê como alento? Os jogos preparatórios, que a gente tem muito pouca informação, mas que foram todos eles muito bem, e a defesa se mostrou bem, mas contra times muito, muito frágeis, né? Então, muito difícil a gente dar um pitaco sem estar acompanhando nem treino e ter muito poucas informações. Então, eu vou falar o time teórico que eu entraria na estreia, mas que provavelmente eu vou errar, como sempre, a maioria dele, né? O Tony tem que ficar. Tem que começar, né? Se é o melhor, se ele é muito melhor que o Pegorari, isso eu não sei dizer e acho até que não, mas ele merece começar como titular. Então, Tony, na lateral direita nós nem temos uma outra opção, Diogo Matheus, na lateral esquerda eu estou curioso para ver logo esse rapaz que veio do Curitiba, Diego Porfírio, duvido que ele esteja ou seja pior que o Mike, né? Então, vamos nessa expectativa. Miolo de zaga, Lucão, sem dúvida nenhuma, e deveria ser o Alan Santos. Mas se o Valber já tiver em condição, bidado e que possa jogar, o Valber é o cara que joga pela esquerda. Então vai ser aquele que teoricamente, na teoria, vai conseguir se adaptar mais rápido àquela posição. Então seria Lucão e Valber. O primeiro volante, nós temos agora um primeiro volante? Na teoria, sim, é o Lucas Araújo que chegou do Bahia. Então não sei como ele está jogando, se está bem, se não está. Eu vou ver se será com o Lucas Araújo, depois Matheus Barbosa como segundo volante e Regis na frente. Esse seria o meio de campo. E no ataque, se formos jogar como no 4-3-3, nós vamos de Bruno José na ponta direita, eu iria com o Neilton na esquerda e de centroavante Bruno Mendes. A gente não sabe como é que esses caras estão. Se o Guarani for numa condição um pouco mais, como poderia dizer, precavida, então a gente tiraria o Bruno Mendes, eu tiraria o Bruno Mendes, colocaria o Neilton e o Bruno José na frente, com o Isaac junto com o Regis, né? Mas a minha preferência é a primeira,
no 4-3-3, onde tem Bruno José aberto, Neilton aberto, Bruno Mendes na frente. Esse seria o ideal. Então eu não sei se quem está em forma, quem não está em forma, como estão indo no treino. Bruninho jogou bem, Isaac está fazendo bons treinos, é difícil saber. Mas esse seria meu time ideal para começar sexta-feira. Estou muito curioso, estou querendo começar com o pé direito, para ver se a gente emplaca um campeonato, um ano um pouco mais tranquilo e que a gente possa, eventualmente, um pouco mais para frente, confirmar ou sonhar com esse acesso. Tá bom? Gente, um grande abraço, uma boa sorte para nós nessa próxima sexta-feira e a gente se vê depois. Um abraço, tchau.